Olá, tranquilo? Nesse vídeo nós vamos fazer a resolução da prova de Física da UFMS do ano de 2020. Bom, são 5 questões tranquilas, nós vamos comentar os principais conceitos de cada questão. Então, bora lá. A primeira questão é essa aqui, olha só. A equipe de construtores de motores da equipe de Ferrari, participante da competição de Fórmula 1, já está pensando no Mundial de 2020. Nessa semana, estavam no circuito de Baku, no Azerbaijão, fazendo teste de potência dos motores da segunda maior reta da temporada, com 2,2 km. Isso aqui é uma distância, não sei se eu vou usar. Uma coisa interessante, plano. Esse teste consistia em entrar na reta com velocidade constante. Quando ele fala velocidade constante, você tem que saber que a força resultante é igual a zero, hein? Os engenheiros mediram que a resultante das forças de resistência ao movimento do carro vermelho tinha uma intensidade de 9,9 kN. Falou, força de resistência tem essa intensidade. Eles aferiram então que a potência do motor desenvolvida nesse período foi de aproximadamente, eu quero saber potência. Quando você pensa em potência, você tem que imaginar, como calcula potência? Potência é a energia pelo tempo. No caso, posso lembrar de trabalho pelo tempo. Aí você pode lembrar também o seguinte, como calcula trabalho? Trabalho na mecânica é força vezes o deslocamento. Aí já aparece um termozinho bem legal para você. Olha só, o que é ΔS sobre ΔT? Velocidade. Então, quando aparecer esses termos de velocidade, olha só que legal, ó. Potência é a força vezes a velocidade. Tá, professor? E agora, como que eu vou achar essa força? No sistema internacional, a velocidade tem que ser em metros por segundo. A força tem que ser em newtons. E a potência vai dar em watts. Primeiro passinho, força. Quando ele falou que o carro de Fórmula 1 está se movendo com velocidade constante, quando ele falou velocidade constante, a força resultante é o quê? Zero. Então, quais são as forças que agem no carro? Eu posso pensar que vai ter a força peso, você vai ter a força normal, aí você vai ter a força de arrasto, que é a força do ar, que eu vou chamar a força de atrito, força de ar, e aqui vai ser a força do motor. Força do motor. Como a força resultante é zero, eu posso afirmar que a força que está para baixo vai ter a mesma intensidade da que está para cima. A força que está para a direita vai ter a mesma intensidade da força que está para a esquerda. Então essa força e essa vão ter a mesma intensidade. Então eu já sei essa força. Essa força é a força do motor. Então, como a força resultante é igual a zero, a força que o ar está fazendo, que é a força de arrasto, vai ser igual à força do motor. Que eu sei que vale... Cadê? 9,9 kN. 9,9 kN. Um pequeno detalhe. A velocidade, para você usar essa expressão, tem que ser em metros por segundo. Então, você tem a velocidade. Qual o valor da velocidade? Está aqui, ó. Velocidade 240 km por hora. Então, cara, 240. Já vou dividir por 3,6 e vou deixar em metros por segundo. Quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Agora é só substituir. Quer ver, ó? Potência. Força. Qual a força? 9 kN. 9,9 kN. Qual a velocidade? 240 por 3,6. 240 divide por 3,6 metros por segundo. Aí você vai achar o valor, eu fiz aqui bonitinho, vai dar 660 quilowatts. Quilo significa 1000, então vai dar 660 mil watts. Letra
B. Tranquilo? Vamos para a próxima, vamos para a próxima. Questão, olha só. Se você usa das redes sociais, já deve ter assistido a alguns memes. Alguns desses memes nos fazem dar muitas risadas e em algumas situações ficar um pouco apavorados. Principalmente quando os vídeos tratam de disparo de armas de fogo. Quando tem disparo de arma de fogo, uma bala vai para frente e você vai ter o recuo, tá? Isso é devido à conservação da quantidade de movimento ou momento linear. Os vídeos em questão, na maioria das vezes, mostram uma pessoa tirando com um rifle ou pistola e sendo empurrada para trás, por vezes chegando a sofrer uma queda. Em outros vídeos ainda, a arma salta de suas mãos sem a pessoa ter um tempo de reação. Isso acontece por um processo chamado recuo. A arma que possui maior recuo do mundo é o rifle, te deu o nome do rifle, desenvolvido no ano de 93 pela empresa americana para ser usado por guias profissionais em safaris. O rifle pesa cerca de 4 kg. Dá até uma dor falar pesa 4 kg. Assim, o rifle possui massa de 4 kg, mas tudo bem. E seu cartucho, 0,049 kg, que quando disparado horizontalmente viaja com aquela velocidade. Considerando os dados do rifle, calcule aproximadamente em metros por segundo a velocidade de seu recuo. Ó, importante, ele falou metros por segundo e ele te deu a velocidade aqui em quilômetros por hora. Essa questão você vai resolver pela conservação da quantidade de movimento. Quando eu falo conservação da quantidade de movimento, eu tenho que lembrar como que vai ser uma situação antes. Vamos falar que isso aqui vai ser meu rifle. Olha só, o meu rifle. O meu rifle antes. Ele tá com a bala, tá? Antes está parado, no caso velocidade é 0. Antes. Aí depois vai ter um boom. Boom. A bala vai para um lado com uma certa velocidade, que ele te deu, velocidade da bala, que está aqui, velocidade da bala. E o rifle vai para o outro lado. Vai ter o recuo. O rifle vai para o outro. E eu quero saber qual vai ser a velocidade do rifle. É aqui a situação depois. Essa situação é devido à conservação da quantidade de movimento. Aí você coloca quantidade de movimento final igual a quantidade de movimento inicial. No final, os dois corpos, tanto o rifle quanto a bala, estão separados. Então vai ter a quantidade de movimento final para o rifle, mais a quantidade de movimento final para a bala. No início, os dois estão juntos. Então eu vou colocar a quantidade de movimento do rifle e da bala juntos. Como calcula a quantidade de movimento, ou momento linear? É o produto da massa vezes a velocidade. Massa vezes a velocidade. E no inicial, os dois estão juntos em repouso. Se estão em repouso, posso falar que a quantidade de movimento é 0. Por quê, professor? Porque está em repouso. Tá vendo? Só substituir agora. Como calcula a quantidade de movimento? Está aqui, só substituindo. Massa do rifle. A massa do rifle, ele te deu aqui, ó, 4 kg. E ele falou peso, dá até uma dor, mas é massa. 4 kg. Velocidade do rifle, não sei, é o que eu quero saber. A massa da bala tá aqui, ó, 0,049 kg. E a velocidade da bala? Eu poderia deixar em quilômetros por hora, aí a resposta seria em quilômetros por hora, só que ele pediu em metros por segundo. Então eu vou colocar 2.700 dividido por 3,6. Pronto. Agora, você vai resolver essa continha, vai dar 9,18. Na verdade, você vai achar um valor, sim, menos 9,18 metros por segundo. Por que o sinal negativo?
Porque eu coloquei para a direita como sendo positivo. Tanto é que a velocidade da bala foi o valor positivo que eu coloquei aqui. Tudo bem? Próxima questãozinha. Bora lá! Questãozinha 3. Questãozinha 3. Eu não concordo com ela. Antes de resolvê-la, vamos fazer uma revisãozinha de tipos de colisão. Olha só, nós temos 3 tipos de colisão. Tipos de colisão. Nós temos colisão chamada elástica. Nós temos a colisão parcialmente elástica. E nós temos a colisão inelástica. Só para lembrar, definição de colisão elástica. A colisão elástica, a velocidade de afastamento vai ser igual à velocidade de aproximação. Agora eu vou dar um exemplo aqui. Na parcialmente elástica, a velocidade de afastamento é menor que a velocidade de aproximação. E na colisão inelástica, a velocidade de afastamento é igual a zero. Trocando em outras palavras, vamos supor que eu tenho duas massinhas de mesma massa, 2 corpos de mesma massa, tá? Vamos supor que eu tenho 2 corpos de mesma massa. Aqui um corpinho azul e um corpinho laranja. E vou falar que antes o corpinho azul está se aproximando do corpinho laranja com a velocidade de 2 metros por segundo. E o corpinho laranja está parado. Se os dois têm a mesma massa e a colisão for elástica, o que vai acontecer? Vamos supor que o azul fique parado. O azul vai ficar parado, supondo aqui que ele vai ficar parado, velocidade de 0. E o laranja, que antes estava parado, ele vai se mover com a velocidade de 2 metros por segundo. Então, do mesmo jeito que estava se aproximando, ele vai estar se afastando. Antes está se aproximando com 2 metros por segundo, depois está se afastando com 2 metros por segundo. Tá vendo? A velocidade de afastamento, velocidade de aproximação é igual. Está se afastando com 2, antes está se aproximando com 1. Então, velocidade de afastamento é igual a velocidade de aproximação. A parcialmente elástica, vamos dar esse exemplo de bolinha mesmo. 2 corpos de mesma massa, só que agora eu vou colocar o corpo laranja paradinho de novo. O corpinho azul aqui vou colocar com a velocidade de 2 metros por segundo. Tá? Aí, depois, eu não vou falar que esse azulzinho tá parado, não. Eu vou falar que ele vai ter uma velocidade de 0,5 metro por segundo. 0,5 metro por segundo. E o laranja, ele vai ter a velocidade de 1,5 metro por segundo. Tá se afastando. Só que esse aqui tá quantas unidades maior que esse aqui? 1 metro por segundo. Ele está se afastando, só que está se afastando com a velocidade relativa menor que na aproximação, porque antes estavam se aproximando com 2, agora está se afastando com 1, perdão. Agora, o que é colisão inelástica? Inelástica é que vai bater e vai grudar. Significa que esses corpos eles vão ficar juntos. Esses corpos vão ficar juntos. Vou desenhar um azulzinho aqui, ó, em 2 momentos aqui, o laranjinho aqui, pá, beleza. E aqui vão estar se movendo juntos. Olha só, supondo que a velocidade aqui vai ser de 2 metros por segundo, os dois têm a mesma massa, no final eles vão estar se movendo junto com a velocidade de 1 metro por segundo. Não estão se afastando, então a velocidade de afastamento é igual a 0. Tudo bem? Então você sabe colisão elástica, parcialmente elástica, inelástica. Eu também poderia dar um exemplo que eu não gosto muito, mas também você pode memorizar. Se você solta uma bolinha de uma certa altura, você solta. A bolinha vai pingar no chão, ela vai voltar. Se voltar para o mesmo lugar, se voltar para o mesmo nível, do mesmo jeito que desceu, ela vai subir. Eu posso falar que é uma situação elástica. Então, numa situação elástica, vai voltar para o mesmo nível. Numa situação inelástica, você solta a bola vai pingar, vai quicar no chão e vai voltar, só que vai voltar numa altura menor.
E numa colisão inelástica, você solta a bola, ela simplesmente vai bater no chão e não vai subir, vai ficar junto com o chão. É um outro exemplo. Independentemente do tipo de colisão, eu posso falar que a quantidade de movimento, ela se conserva, ela se mantém constante, a quantidade de movimento se mantém constante. A energia cinética, ela se mantém constante apenas numa colisão elástica, apenas quando for uma situação elástica. Caso contrário, a energia cinética vai diminuir. A energia cinética diminui nas duas outras colisões. Tanto nessa quanto nessa você tem perda de energia cinética, tá? Vocês vão entender minha revolta com essa questão. Ele vai falar, em um jogo de futebol, o jogador principal, o goleador do time, arrisca o arremate de média distância. Então vai dar um chute no gol. O chute ao gol sai com uma enorme força e grande velocidade. Primeiro, não é enorme força. Durante o contato do pé do jogador com a bola tem a força, mas depois que sai a bola, depois que perde o contato, eu posso falar que vai sair com uma grande energia ou grande velocidade, porque a força de contato só tem durante o contato. Então a primeira coisa está errada aqui. Tudo bem, vamos continuar. Em direção ao gol e o goleiro do time B. O atacante fica na expectativa de comemorar o gol, porém, ele não contava com a astúcia do goleiro adversário que agarrou firme a bola no canto esquerdo do gol. Quando ele fala agarrou, é que chutou a bola, o cara pegou, abraçou a bola e não saiu. Então, se abraçou a bola e não saiu, tá junto com a bola, eu posso afirmar que é uma colisão inelástica. Porque ele bate na bola, ele gruda a bola e não larga. Uma colisão inelástica. Fisicamente falando, considere o choque elástico. Então ele fala uma situação, depois ele coloca uma outra situação. Essa é a minha revolta com essa questão. Pelo que o texto falou, ele falou uma coisa. E depois ele mandou você adotar outra. Então, fisicamente, considere que o choque é elástico. A colisão da bola com a mão do goleiro é frontal, sem rolamento, uma vez que ele segura a bola firme. E quando ele fala mais uma vez que ele segurou a bola firme, ele está falando, olha, é uma colisão inelástica. Isso que me deixa triste. Mas tudo bem, vamos lá. Nesse sistema composto pela bola e as mãos do goleiro, há conservação do quê? Sempre há conservação do momento linear. Esse momento linear ou quantidade de movimento permanece constante. Então, momento linear. Uma vez você falando que o choque é elástico, você conserva a energia cinética. Agora, se você vai pelo choque inelástico, há perda da energia cinética. Não existe conservação de força, existe conservação ou perda de energia. Então, infelizmente, por não ter opção, letra E. Digo, essa questão, ao meu ver, deveria ser anulada, até porque se trata de uma colisão inelástica e na colisão inelástica você tem perda de energia, a energia cinética diminui, tá bom? Questão 4. Essa questão 4 é mais uma questão que eu tenho uma pequena dificuldade de aceitá-la como ela foi escrita, mas a gente vai aceitar. Depois que eu terminar a resolução, eu falo onde eu não concordo. Durante uma demonstração sobre os efeitos das dilatações, foram colocados em reservatórios iguais de dimensões 0,8, 0,2, 0,3, então tem um reservatório com 0,8, 0,2 e 0,3 metros, dois tipos de líquidos inflamáveis, que preenchem corretamente os reservatórios e que, quando foram adicionados, estavam a temperatura de 15 graus Celsius. Os reservatórios foram transportados para um local onde ficam expostos a uma temperatura de 45 graus Celsius. Tudo bem. Conhecendo os coeficientes de dilatação volumétrica do A e do B e desconsiderando a dilatação do reservatório, é correto afirmar que ocorrido
nas dilatações sofridas pelos líquidos A e B foi... Primeiro, olha só, o coeficiente do A, coeficiente de dilatação do A é maior que o do B. Então você tem que saber que o A dilata mais que o B. Só de saber isso aqui, a letra A está falando que o A 1.500 e o B 2.000. Então está falando que o B dilata mais, então já não é. A letra C fala que o A vaza de 1,2 e 1,8 e o B 2 litros. Não, já não é. Aqui está falando que o B vaza entre meio litro e 1,5 litro e o A menos de 2 litros. Pode até ser, pode até ser. Do reservatório B vazam no máximo 1,5 litro e no reservatório A vazam entre 1,8 e 2 litros. Tudo bem, aqui pode ser. Então a gente fica entre essas três opções. Primeiro, vamos achar como calcula, vamos achar a dilatação de cada um deles. Mas antes de mais nada, como calcula a dilatação? A dilatação depende do volume, do coeficiente e da variação de temperatura. Vou fazer para o A, depois você faz para o B, mas a gente vai chegar na resposta bonitinho. Qual o volume inicial? O volume inicial é o volume do recipiente. E o volume do recipiente só multiplicar esse vezes esse vezes esse. Fazendo essa multiplicação por essa vezes essa vai dar 0,048 metros cúbicos. Você tem que lembrar que 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Logo, isso aqui vai dar um volume inicial de 48 litros. Vamos achar o pro A. Dilatação volumétrica, volume inicial 48 litros. O coeficiente de dilatação do A, 1,4 vezes 10 elevado a menos 3 graus Celsius elevado a menos 1, vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura que ele colocou de 15 vai para 45, essa variação de temperatura aqui, ó, 30 graus Celsius. Tá aqui, ó, 30 graus Celsius. Eu estou colocando a unidade de feliz, só para mostrar que cancela, olha só. O grau Celsius é menos 1, que é a unidade, vai embora com o grau Celsius. Então, a unidade da resposta vai cair em litros aqui. Quando você multiplica tudo isso, vai dar 2,018, uma coisa assim, aproximadamente 2,018 litros. Então, o A vai vazar um pouco mais de 2 litros. Se o A vaza um pouco mais de 2 litros, você tem que saber que o B, pode ver que aqui vai ser 1,3. Vai ser a mesma conta, só que aqui vai ser 1,3. Vai ser um pouquinho menos, que vai ser na faixa de 1,9. Então, qual a resposta? Letra A. Aí o A, pouco menos, vazaram pelo menos 2 litros, ou seja, um pouquinho mais de 2 litros. E o reservatório B vaza em torno de 1,8 e 1,9 litros. Minha revolta com a questão. O fato de você pegar o líquido a 15 graus Celsius e colocar num ambiente que está a 45, não necessariamente significa que ele vai chegar naquela temperatura rapidamente. Não, ele demora um certo momento para chegar naquela temperatura. E outra coisa, ele tem que falar que não sofreu evaporação. Então, o enunciado correto deveria ser desprezando a evaporação do líquido e que atingido o equilíbrio térmico no ambiente a 45 graus Celsius, aí sim daria certo essa questão. Tranquilo? Bom, vamos fazer na sequência aqui. Última questãozinha, questãozinha 5. Essa questãozinha é gostosa de fazer. É gostosa de fazer. É uma questãozinha da equação fundamental da ondulatória. Se você lembra qual que é a equação fundamental da ondulatória? A equação fundamental da ondulatória é o V lambda F. E outra coisa, fala de ondas eletromagnéticas. Então, eu já sei a velocidade, né? Velocidade que eu represento por C, que é a velocidade da luz, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Mas antes de fazer essa questãozinha bonitinha, você tem que saber que todas as ondas eletromagnéticas no vácuo e no ar, todas as ondas eletromagnéticas no vácuo e no ar possuem a mesma velocidade. Então, como todas possuem a mesma velocidade, o que implica? A onda que possui maior frequência, necessariamente para manter constante a velocidade, tem que ter menores comprimentos. Então, o comprimento de onda e frequência são inversamente proporcional.
para manter o fator velocidade constante. Falou de ondas eletromagnéticas, de equação fundamental da ondulatória, nós temos que lembrar alguns múltiplos. Os múltiplos mili, micro, nano, pico, 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9, 10 a menos 12. Mili, micro, nano, pico. E também tem os múltiplos positivos, né? Que é o quilo, mega, giga, tera. É o que mais aparece de múltiplo, tá? Tá aqui. Vamos fazer essa questãozinha aqui, rapidão. O Bluetooth é um protocolo padrão de comunicação, primariamente projetado para baixo consumo de energia, com baixo alcance, dependendo da potência de 1 metro, 10 metros, 100 metros. Baseado em microchips e transmissores de baixo custo em cada dispositivo. A faixa de frequência ocupada pelo Bluetooth é de 2.4 MHz a 2.478 MHz, dividida em 79 frequências com bandas de 1 MHz. Tranquilo. Considerando a velocidade da luz 3 vezes 10 oitava, o maior comprimento de onda para o Bluetooth. Ô, meu querido, ele falou maior comprimento de onda. Se ele falou maior comprimento, ele quer saber o maior lambda. Quando ele fala maior lambda, ele está falando, eu quero saber a menor frequência. Pega a menor frequência. Qual que é a menor frequência? É essa. Agora é só substituir na expressãozinha V lambda F. Vamos lá, meu querido, minha querida, olha só, velocidade. Você tem a velocidade que é 3 vezes 10 oitava metros por segundo. O lambda é o que você quer saber. E a frequência é de 240 mega 10 a sexta. Vai passar dividindo. Eu vou colocar aqui, ó, como sendo 310 a sexta. Peguei duas casas do 8, dividido por 240 vezes 10 a sexta. Esse é o lambda. 10 a sexta com 10 a sexta vai embora. 300 por 240 vai dar 0,125 metros. Beleza? Tá aí resolução da prova do UFMS do ano de 2020. Até mais, um forte abraço. Tchau, tchau.